Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Hoje eu vou ter uma conversa que eu espero que seja muito linda com a minha querida amiga Amanda Rocha, que está entrando agora para conversar com a gente. Nós vamos conversar sobre o primeiro setênio na biografia humana. Olá! Tudo Tudo bom? bom? Tudo bom. Então, minha querida, bem-vinda a esse ciclo de diálogos que ampliam. Hoje, para a gente conversar então sobre a biografia humana, os princípios da biografia humana e poder também conversar um pouco sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 7 anos, o primeiro setênio, e os cuidados que a gente precisa ter como cuidadores, como família, como escola, para garantir que essa criança possa expressar sua luz, expressar aquilo que é singular e único nela e que só Uhum. ela tem para manifestar. E então queria te pedir, Amanda, para você se apresentar um pouco. Eu já contei para as pessoas que você é uma psicóloga, psicopedagoga, você faz orientação biográfica, e eu queria que você contasse um pouquinho mais, né? Tá. Terapeuta de Bom, famílias e então, casais, oi? formada pelo Instituto Sistemas Humanos, em São Paulo, né? E onde a gente se conheceu e a gente ficou amiga e, né? E tem esse carinho tão grande entre a gente. Eita, tá travando aqui pra mim. Deixa eu pôr no 4G, porque tá super travando. É. Oi, agora está travando. Oi, agora você tinha parado. Saiu tudo, eu pus no 4G para ver se melhora. Mas, enfim, então sim, sou psicóloga, psicopedagoga, aconselhadora biográfica e pedagoga curativa, que é uma formação que existe na antroposofia, que é uma espécie de psicopedagoga Waldorf, vamos dizer assim. Certo. E como, assim, vim para moro em Belo Horizonte atualmente, estou aqui há 14 anos e conheci a antroposofia através do meu filho, que estava dando trabalho assim na escola, e aí me pediram para levar ele pra um determinado médico. Esse médico encaminhou ele para uma psicóloga, e essa psicóloga falou: Olha, vai começar esse curso que eu acho que você ia gostar muito e tal. Por que você não faz? Eu falei: acho que não. Esse mesmo médico encaminhou a gente para uma acupunturista que falou do mesmo curso. Aí eu falei: gente, eu vou lá ver, né? E aí comecei fazendo o curso básico de antroposofia. E aí, quando eu fiz, eu falei, nossa, eu quero ser aconselhadora biográfica, professora Waldorf e o que era? E fazer pedagogia curativa, né? E no fim, eu só não fiz a formação de pedagogia Waldorf, mas fui professora Waldorf aqui em Belo Horizonte. Eu fui a primeira tutora do ensino médio do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais e ajudei a fundar esse movimento aqui, né? Então, desde então, minha vida é super pautada pela antroposofia, que é uma ciência espiritual criada, fundada, enfim, por Rudolf Steiner no início do século XX e que dá origem a uma série de movimentos e de possibilidades, como a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica, que aqui no Brasil é representada pela Sirimin, que fica em São Paulo e é criada por brasileiros, e a Veleda, que tem origem alemã, mas que tem farmácias aqui, né? E aí tem a pedagogia Waldorf, que tem inúmeras escolas pelo Brasil inteiro, tem método Padovan, tem aconselhamento biográfico, tem pedagogia curativa, quirofonética, é um ramo vastíssimo e todas essas profissões, né, vão ser pautadas na antroposofia. E quem cria o aconselhamento biográfico, que é o meu ponto de partida para a nossa conversa, né, é a doutora Gudrun Burkhardt, aqui no Brasil. E na Europa teve o Bernard Livegood, que é um holandês que também
criam o processo de aconselhamento biográfico com algumas nuances diferentes, assim, né? Mas aqui no Brasil todo mundo que é aconselhador biográfico segue a metodologia que foi desenvolvida pela doutora Gudrun. E a doutora Gudrun se baseia na antroposofia que foi criada pelo Rudolf Steiner. E aí é muito interessante porque ele diz que a gente demora 63 anos para ficar pronto. Ele fala que a vida, aliás, que a doença é uma biografia condensada e a biografia é uma doença expandida. Então a gente tem 63 anos para se curar da gente, de certa forma. Então ele vai dividir, a doutora Gudrun vai dividir esses 63 anos em 3 grandes blocos de 21, porque na antroposofia, de modo geral, a gente trabalha com o conceito de trimembração e quadrimembração, e aí hoje a gente vai falar mais dessa questão da trimembração, porque são formação de corpo, alma e espírito. Então, esse processo, ao longo da nossa vida, ele se repete várias e várias vezes no micro e no macro. Então, de 0 a 21, a gente forma o nosso corpo físico como um todo, que também vai ser trimembrado. De 21 a 42, a gente formaria a nossa alma, que num outro linguajar a gente pode dizer da nossa subjetividade. E de 42 a 63, a gente formaria o nosso espírito, que em um outro linguajar a gente vai dizer da nossa essência, do que é nosso, do que é próprio, único de nós, né? Então, assim, se colocar no mundo, né? Sendo a gente mesmo, não tão influenciado pelo mundo e pelos outros, mas sempre a gente tem influência, sofre influência e gera influência. Então, ele e a Gudrun, né, vão dizer de um movimento de dar e receber ao longo da vida, e esse movimento tem que estar sempre muito equilibrado. Se a gente recebe demais, a gente explode, e se a gente recebe de menos, a gente vira tipo uma uva passa. Só que aí, esses 21 primeiros anos, o arquétipo maior é o de receber. Os outros 21 anos, que seria 21 a 42, é o de trocar, e de 42 a 63, de doar. E aí muitas pessoas perguntam, mas aí depois de 63 acabou, a pessoa morre, né? Tem gente que morre antes, tem gente que morre depois, mas esse seria o processo do desenvolvimento humano. Depois disso, é óbvio que a gente pode continuar se desenvolvendo, e a gente continua se a gente tem sorte, mas esse processo acontece mais em liberdade do que anteriormente. Anteriormente a gente tem metas a cumprir, vamos dizer assim, que eu chamo de pontos de virada e que são pontos que são inerentes a todo ser humano, né? E, então, todo ser humano nasce, por exemplo, né? Todo mundo que está vivo um dia nasceu. Todo mundo que está vivo um dia teve um pai e uma mãe. Mesmo que esse pai e essa mãe não permaneçam na vida do sujeito, existe pai e uma mãe para a origem de um ser humano, né? Então, tem vários pontos de virada nesse sentido, e hoje nós vamos falar de 0 a 7. Mas aí, para isso, eu gostaria de... Você quer falar alguma coisa? Que eu falo igual louca. Eu queria, de vez em quando, comentar um pouco, né? Porque, assim, quando a gente pensa que dos 0 aos 21 anos é um período, né, de mais receber do que dar, do que produzir, né? A gente vê como a gente está enganado, né? Porque uma criança logo cedo começa a se sentir responsável pelo seu mundo, né? Pela sua família, pelo mundo à sua volta. E um adolescente, quando ele percebe, né, com o pensamento abstrato, ele se dá conta da dimensão da universalidade, né, que existe um universo e que ele pertence a esse universo e consegue conceber isso com a sua mente, ele também se sente um pouco responsável por transformar o mundo, por cuidar do mundo, né? Então, como semente, a gente, ao receber, a gente vai desenvolvendo a capacidade de cuidar, né? Então tem esse preparo. Mas eu vejo que muitas crianças e a maioria dos adolescentes e jovens adultos já assumem papéis de cuidado, de serem arrimos de família, num período que seria o período de estarem recebendo, de estarem se formando, de estarem aprendendo. Sim.
E aí é muito interessante, assim, porque no aconselhamento biográfico, a gente vai trabalhar com o que seria ideal, né? O que seria bom se fosse possível para todo mundo. Mas a vida ela é muito diversa e cada um vai ter uma vida completamente diferente. Às vezes são irmãos gêmeos idênticos que não têm as mesmas vivências, apesar de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque as coisas acontecem diferente para cada um deles, mesmo eles estando ali no mesmo tempo, cada um vai sentir de uma forma, vai vivenciar de uma forma, e tem também coisas que acontecem, né? Tem gente que a mãe morre no parto, tem gente que a mãe vive muitos anos, tem gente que a mãe morre na primeira infância, enfim, isso tudo vai mudar muito essa questão do cuidado, ou às vezes a mãe ou o pai não são aptos ao cuidado da criança, tudo pode acontecer, né? Então aqui a gente vai falar do que seria ideal e que, de modo geral, acontece com todo mundo. E essa expressão do dar e do receber, então, assim, o arquétipo maior de 0 a 21 é o receber. Mas a gente vai trimembrar, então, esse 0 a 21 em 3 grandes períodos de 7 anos. E o primeiro setênio, o arquétipo maior, seria receber. Mas dentro do primeiro setênio, a gente também trimembra. E aí, de 0 a 3, o arquétipo maior é receber, porque é muito difícil uma criança de 0 a 3 doar. Ela pode até trocar, né? Ela pode dar trabalho, por exemplo, mas nesse sentido do cuidado é muito difícil. Pode acontecer. De 3 a 5, o arquétipo maior é o de troca, e de 5 a 7, o arquétipo maior é de doação. Mas a doação de uma criança de 5 a 7 é muito diferente, por exemplo, de um jovem de 14 a 21, que aí no caso seria 18 a 21, e que é muito diferente também desse arquétipo que vai existir num idoso já beirando de 60 a 63, né? Então, assim, tem um arquétipo de doação, mas dentro da possibilidade de cada um. E muitas vezes a gente é exigido da vida a doar até o que a gente não tem, né? E isso tem um custo. Então, no aconselhamento biográfico, a gente vai entender o que aconteceu na vida de uma determinada pessoa, no primeiro, no segundo, no terceiro, em cada um dos setênios que essa pessoa viveu, e tentar ressignificar, porque não tem como a gente mudar o passado, né? O que aconteceu, aconteceu, o que doeu, doeu, mas a gente pode ficar carregando uma dor profunda para o resto da vida, ou a gente pode ressignificar essa dor, transformar ela em adubo, transformar ela numa dor menos doída, né? Porque tem dores que vão doer a vida inteira. Então, entender isso, né? E o primeiro setênio, ele é muito importante porque ele é a base de todo o resto. Mas isso não quer dizer que se eu não tenho um bom primeiro setênio, acabou minha vida, né? Não tem mais o que fazer. Então é importante a gente ver isso também. O ideal seria ter um primeiro setênio em que a gente mais recebesse do que precisasse doar. Mas muitas vezes a gente doa mais do que recebe. E aí, como que a gente promove esse ajuste depois ao longo da vida, né? E outra coisa que é importante da gente entender, tem um autor da antroposofia que chama Peter Selg, que ele fala a respeito do conceito da inatalidade, que é o que acontece antes da gente nascer. E tem até um livro sobre isso, acho interessante, assim, não vou entrar nessa seara, que é um assunto grande e complexo, mas eu estou só citando isso aqui porque eu acho importante saber disso, pesquisar sobre isso, que é muito gostoso de saber e muito legal. Mas o que eu estou trazendo esse conceito hoje aqui para a gente pensar que a gente existe antes mesmo da gente nascer, né? Não só no momento da concepção, mas antes da concepção a gente já existe. E aí ele vai dizer disso no livro dele, e aqui eu vou dizer que a gente já existe pelo menos no desejo do nosso pai ou no desejo da nossa mãe, seja ele consciente ou inconsciente, né? Porque daí na psicanálise o pessoal vai dizer que um bebê só nasce quando o desejo dos três vinga. Se um dos desejos falha, né, da mãe, do pai e do bebê, esse bebê não chega, né, a nascer. Então, assim, existe um desejo para existir uma gravidez. E aí, no momento dessa concepção, de acordo com a antroposofia, o bebê passa a penetrar essa massa, né? Oi, tá reconectando Oi, você tá... agora.
Você falhou, você apagou, né? Então me conta até onde você ouviu que eu retomo. Você estava falando da. Primeiro você citou um livro onde se fala da pré-natalidade. Daí você estava citando a psicanálise que precisa do desejo dos três para que o bebê nasça. Isso. Então a gente existe, né, sem existir fisicamente, a partir do momento em que alguém desejou algo, né? E aí é interessante a gente saber quem desejou mais. Foi meu pai, foi minha mãe, nenhum dos dois, eu fui um susto. Como que vem, como que começa essa minha chegada no mundo? Isso pode dizer muito a meu respeito, isso pode dizer muito da minha relação, isso pode dizer muito da capacidade de ressignificação minha e dos meus pais, porque eu posso surgir num susto, meu pai pode querer que eu não nasça, e depois, quando eu nasço, é a pessoa que mais me ama na vida, por exemplo, né? Ou não, ou isso permeia a nossa relação enquanto os dois existirem. Então, assim, depende muito, e é interessante a gente ver esses pormenores da nossa existência, que começa antes da gente existir de fato. Né? Uhum. Então, a gente é fecundado, de acordo com a antroposofia, a gente vai permear essa massa que começa a ser constituída, né, o zigoto, a partir do 17º dia de gestação, e aí a gente começa a plasmar esse corpo físico, que é visível, que é palpável, e também o corpo vital, que é o corpo que vai permitir que os fluxos aconteçam, é o corpo que vai trazer a vitalidade. E também o corpo astral começa a ser formado ali, que é o corpo dos desejos, é o corpo da antipatia e da simpatia, das trocas, enfim, da dualidade. Então, tudo está sendo ali formado, gestado, mas ainda em processo embrionário. Enquanto isso, meu pai e minha mãe estão vivendo coisas das mais diversas. E isso pode afetar na minha gestação. Se a minha mãe passar fome, se ela passar raiva, se ela sofrer algum tipo de abuso ou violência, se ela tiver uma gravidez super tranquila e super abastada e ela for amada, tudo isso vai afetar em como que eu vou nascer. E aí a primeira crise que a gente vai enfrentar na vida é o nosso nascimento. Né? E é uma crise muito profunda, que eu acho que é tão profunda que é por isso que a gente não lembra. Que a gente está lá num silêncio, numa aguinha morna, delícia, e de repente, ou a gente começa a ser apertado e empurrado para sair, ou alguém tira a gente de dentro de lá. E a gente precisa aprender a respirar, né? E dizem que o bebê chora porque o oxigênio entrando no pulmão vai abrindo tudo, né? Então deve ser uma coisa violenta, assim, né? Deve ser difícil demais nascer, mas todos nós nascemos. Então a gente vence essa primeira crise. E o que que é essa crise? Eu cresci. Eu não caibo mais naquele espaço que foi delimitado para mim durante aquele período. Então eu preciso romper aquele limite, né? No caso, sair e nascer. E aí é importante a gente ficar com essa imagem, porque todas as crises na nossa vida, a sensação é essa, de não caber mais naquele lugar, ou não dar mais conta de estar naquele lugar, naquela situação, enfim. E a gente precisa romper um determinado limite para nascer diferente, né? Não só esse. Então, eu queria comentar, né, que um elemento que eu acho fundamental no nascimento também é, bom, são dois elementos que eu vou comentar. Um deles é que nós nascemos de uma maneira prematura, ou seja, nosso corpo, do ponto de vista biológico, neurológico, ele não está totalmente pronto para a gente caminhar, para a gente se comunicar, para a gente se alimentar sozinho, né? Então, nós nascemos, né, se a gente for pensar nos outros mamíferos, comparativamente, existe essa teoria também, né? Da prematuridade na qual o ser humano nasce e a importância do ambiente, das trocas relacionais para a constituição da pessoa. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, né? Então, deixar bem claro, né? Deixar frisado que nessa etapa, não só eu não caibo e eu preciso, né, eu preciso transpor isso para uma nova situação, mas essa nova situação ela tem essas duas características. Primeiro, que eu estou prematura para enfrentá-la, ou seja, eu ainda não estou pronta totalmente para desempenhar
esse novo papel, ou enfrentar essa nova situação. E a outra coisa é que quando a gente chega no mundo, a gente chega num mundo que é como se a gente tivesse vindo numa nave espacial e chega num mundo onde todo mundo é muito maior do que a gente, onde o ritmo das pessoas é completamente diferente do nosso, todos os estímulos são estranhos a nós, a gente não conhece aquelas cores, a gente não conhece aqueles sons, a gente não conhece a luz e a sombra, então a gente está num estado de desconhecimento, de estranhamento do mundo muito intenso, né? Além do que, né, pela nossa prematuridade, a gente está numa condição de não poder sobreviver sozinho, de depender completamente do outro para sobreviver, né? Então, tudo isso compõe, eu acho, esse momento da nossa chegada, que eu acho que é muito Sim, importante. muito importante. E aí, outra imagem que eu gosto de usar para essa prematuridade que você falou tão bem é anos escolares, né? Então, a gente faz a primeira série, por exemplo, e passa para a segunda. Quando a gente passa para a segunda série, a gente não está pronto para a segunda, a gente está pronto para a primeira, né? A gente venceu a primeira, conseguiu, sabe tudo da primeira. A gente vai se aprontar para a segunda série ao longo da segunda série. E aí, quando a gente estiver pronto para a segunda série, a gente vai para a terceira, né? Então, esse estado de prematuridade, ele é quase que permanente, vamos dizer assim. A gente sempre se sente inapto, né? Gera um medo essa mudança, essa transformação, porque parece que a gente não vai dar conta. Só que, por outro lado, tudo que a gente viveu anteriormente alicerça as nossas próximas vivências, né? Por mais que a gente não esteja completamente pronto para elas, a gente sempre dá conta. Pelo menos até hoje, todo mundo deu conta de tudo que viveu. Daqui para frente é um mistério, né? Isso é muito bonito da vida. E outra coisa importante também é disso que você falou, que a gente nasce sem estar pronto. Então, a gente, ao longo desses 7 anos, a gente vai aprontar o nosso corpo físico. Porque eu falei que de 0 a 21 a gente desenvolve o corpo. Mas o corpo, para a antroposofia, não é só esse físico que a gente vê, mas é o etérico, que é o vital, que é o responsável pelos fluxos, e o anímico, astral, que é o que vai ser o cálice para a nossa alma depois, que é o desenvolvimento de 21 a 42, e que é esse espaço interior, vamos dizer, que a gente, falando assim, fica uma coisa menos impalpável, né? Então, esse desenvolvimento do corpo físico acontece de 0 a 7, porque só com 7 anos que o nosso corpo vai estar pronto. E ainda assim ele não está pronto porque a gente continua crescendo até os 21, né? Mas ele está pronto para se desenvolver, assim como o corpo do bebê está pronto para nascer, né? Então, é nesse sentido de prontidão que é importante a gente entender. E aí, quando eu nasço, é muito, muito legal a gente parar para pensar como a gente nasceu ou como os nossos filhos nasceram, porque isso também diz muito de nós. E não é uma coisa assim, ai, nasceu de fórceps porque não queria sair. Então, todo mundo que nasceu de fórceps é porque não queria sair. Não, às vezes a pessoa nasce de fórceps porque ela é teimosa e não está querendo nascer do jeito que as pessoas querem que ela nasça. Então, cada um vai interpretar o próprio nascimento, né? Eu, por exemplo, nasci de cesárea, eu estava sentada. Eu avalio, observando a minha vida, que é essa minha. Eu sou chatinha, assim, então esse meu jeito de querer fazer as coisas do meu jeito. Então, eu avalio o que é isso. Tipo, não, quem falou que eu tenho que virar de cabeça para baixo aqui na barriga da minha mãe para nascer? Vou sentar aqui, vocês que se virem, né? Vou fazer do meu jeito. Meus 2 filhos nasceram de cesariana também, e cada qual por um motivo completamente diferente. Então, não é todo mundo que nasce de cesárea. Primeiro que não é porque está sentado, né? Todo mundo que está sentado nasce de cesárea, às vezes vira, nasce de parto natural. Então, entender isso. E na antroposofia tem uma coisa muito bonita, que é dizer que a dor do parto que a mãe sente é ela dividindo com o filho a dor da encarnação. Porque se a gente parar para pensar a potência que a gente é, né? Essa potência que nasce lá, eu nasci há 40 anos. Então eu tenho uma potência que teve que durar 40 anos, pelo menos até agora, eu não sei quanto tempo ela vai durar. Mas essa potência tem que caber num corpinho, deve ser muito, muito dolorido, né? Então, dizem que as dores que a mãe sente é ela dividindo essa dor da encarnação
com o filho. Então eu acho que dá um alívio, tipo, ai, doeu, mas valeu a pena, né? E aí, se dói muito, a gente pode pensar que essa mãe pegou mais para ela essa dor da encarnação, ou que foi muito dolorido para aquela pessoa encarnar. Então também isso vai dizer muito, porque tem gente que chega na vida chegando, né, e quer fazer tudo, e tem o vão na testa, né? Vão não sei o quê? Vão, né? E tem gente que tá sempre, não vamos, vai ser perigoso, não, cuidado, não vamos não, melhor esperar, deixa, né? Tem as pessoas, tem gente que tá aqui e não quer estar aqui, tipo, ai, não sei por que eu existo, que vida mais sem sentido. Enfim, então entender isso também, né, do quanto que eu queria estar aqui nessa vida desse jeito e o quanto que eu não queria, às vezes isso se traduz no nascimento. Outra coisa que é muito legal da gente ver é o que estava acontecendo no mundo quando eu nasci. E aí no mundo é mundo mesmo, assim, planeta Terra. Para além do mundo, no meu país, o que estava acontecendo? Porque imagina uma pessoa que nasce agora na pandemia no Brasil e uma pessoa que nasce na pandemia na Suíça. Na Suíça já acabou a pandemia, assim, tem, mas, né, porque é pandemia, mas as pessoas já estão com uma vida normal. No Brasil a gente ainda não está. Então isso faz uma diferença, né? Ou nascer em situação de guerra, nascer em paz, faz muita diferença. E o que está acontecendo no meu estado, o que está acontecendo no meu município e o que está acontecendo na minha casa. Se os meus pais estão em paz, se eles não estão, se eles estão com dinheiro, se eles não estão, se eles estão felizes, se eles não estão, se eles têm assim, se tem um espaço para mim, de silêncio, de acolhimento, de casulinho, ou se eu nasci na casa da minha avó, com os meus tios, com meus primos, era uma gritaria, não tinha quarto para mim, enfim, né? Como isso tudo muda muito a minha chegada e a minha percepção desse mundo, desses gigantes, dessa língua, desses gestos, né? Eu, E não tem bom e ruim, certo e errado, é o que é, cada um tem sua sim, história. mas eu gosto dessa ideia da gente pensar que a gente pode ser recebido nesse mundo estrangeiro, onde a gente chega, né? Ou a gente pode não ser muito bem recebido. A gente pode se sentir acolhido ou a gente pode sentir uma estranheza muito grande, a gente pode sentir uma rejeição e que tudo isso vai deixando na gente uma marca que determina muito da maneira como a gente vai se conectando com as pessoas. Então, aqui já está o germe dos nossos estilos de vínculo, de que maneira nós vamos nos vincular às pessoas, de que maneira nós vamos nos conectar às pessoas, de que maneira a gente recebe as pessoas na nossa vida, né? Tem muito a ver com a maneira como nós nos sentimos recebidos ao nascer. Sim, e que não necessariamente isso tem a ver com a forma como os nossos pais nos recebem. Tem a ver também, mas aí ao longo da vida a gente vai percebendo que às vezes tem uma pessoa que, sei lá, você tem uma irmã mais ou menos da mesma idade, vocês foram para a praia e viveram o mesmo dia, tomaram os mesmos sorvetes, comeram o mesmo milho, tudo igual. Só que para mim aquele dia foi maravilhoso, encantado. E para minha irmã foi um pesadelo, porque a minha mãe ficou implicando com ela e de repente minha mãe, na minha visão, nem ficou implicando com ela. Então, assim, tem um jeito da gente sentir que parece que já vem de fábrica também, assim como essa predisposição para querer viver intensamente, ou com cautela, ou com medo, ou não querer viver, enfim. E tem também o tanto que esse ambiente vai influenciar. Então, não é só uma coisa ou só outra, né? Mas a combinação dessas duas coisas e o quanto que o ambiente pode potencializar algo que é meu, o quanto que o ambiente pode equilibrar algo que é meu e me ajudar a ir me curando de mim já desde pequenininha. Então, a gente entender isso, né? Que na vida nem sempre a gente tem o que a gente quer, mas de modo geral a gente vai tendo sempre o que a gente precisa. Mesmo quando é duro, mesmo quando é difícil, a gente tem a oportunidade de se ressignificar, de repensar, de fazer outros vínculos, enfim, né? Então, mas sim, esse ambiente é muito importante para eu ir formando minha subjetividade e até, de repente, mudando de ideia. De repente, eu chego cheia de medo nesse mundo. E aí eu caio nos braços de uma mãe super acolhedora, super tranquila, que está numa fase de vida boa, eu posso começar a relaxar, tipo, até que não é tão difícil assim, até que não é tão ruim assim, né? Ou o contrário, eu chego toda dada num ambiente que está o caos, eu posso assustar, né? Então, assim, como que vai ser? A gente entender
esse combo, né, de coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, entender isso é legal. E entender o que estava acontecendo no mundo também, em termos de cultura, de que música que era mais tocada, qual que era o principal, o filme que foi lançado. Eu descobri que meu filme favorito foi lançado no ano que eu nasci. Então, isso é muito legal, assim, de descobrir essas coisas. Eu descobri que a E, música preferida da minha infância foi do meu ano também, que era A Banda. que delícia, que delícia. Isso é muito bom, né? E aí você parece assim que o mundo está se preparando para te receber, assim, né? Imagina chegar com a banda. Muito bom. E, e aí, enfim. Então, o nascimento, a gente vencer essa crise na vida, a gente já está todo mundo de parabéns, porque eu imagino que seja assim a mais difícil. Depois disso, a gente tem uma crise muito grande, que é vencer a gravidade, né? A gente não valoriza esse esforço todo que a gente fez, mas, de acordo com a antroposofia também, a gente vai permeando o nosso corpo da cabeça aos pés, né? Então, se você observa um bebê que acabou de chegar, ele primeiro nem fixa os olhinhos nos primeiros dias, se bem que hoje em dia as crianças já nascem quase falando, né? Mas vai ter uma coisa de fixar o olhar, depois vai conseguir mexer a cabeça, depois conseguir mexer os braços, conseguir mexer o tronco, depois conseguir mexer as perninhas e os pezinhos. Aí a criança vira, aí a criança sustenta a cabeça, aí a criança senta. Então, a gente vai conseguindo ver isso de várias formas, como é de fato da cabeça aos pés, né? Então, consigo primeiro virar e levantar minha cabecinha. Depois que eu vou levantar o meu corpinho e sentar, para depois eu conseguir ficar em pé. E aí a gente rasteja muito antes de ficar em pé, seja engatinhando, seja rolando. Tem muita criança que não engatinha, não rola, já só se segura num objeto e vai na coragem de um objeto para o outro e vai aprendendo a andar. Então, eu entender como eu aprendi a andar é muito importante também, porque vai dizer da minha coragem, da minha segurança, ou da minha insegurança, ou da minha necessidade de ter alguém para me proteger, ou do quanto minha mãe era super protetora e isso fez com que eu ficasse inseguro e dependendo de alguém ali para vir com uma almofadinha, ou do quanto que eu era sem noção e continuo sendo sem noção, me atirando nas coisas, caindo de boca, né? Meu filho mais velho, ele saía meio. Eu não sabia que andador não era a melhor solução da vida, e eu achava que era, né? Então, ele andou de andador primeiro, e ele corria, 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 levantava as perninhas assim, tchum, deslizava. Depois, na adolescência, ele virou skatista. Mas aí, quando eu tirei ele do andador, ele demorou a andar, porque ele não conseguia a velocidade que ele tinha no andador, e ele queria aquela velocidade. Então ele ia meio rápido, assim, e aí ele sentia que ele ia cair, aí ele segurava as duas orelhas dele, assim, e se equilibrava. Era muito bom, assim, ver aquilo, porque é ele criando uma alternativa para uma questão que já é dele, como que ele vai colocar o corpo dele em pé, né? Então é interessante ver se eu engatinhei, se eu não engatinhei, se eu rolei, se eu engatinhei com 3 apoios ou com 4 apoios. Enfim, cada um vai ter sua peculiaridade nisso. Se eu dava o passo maior que a perna, que é essa expressão, né? Quando a pessoa se lança numa coisa que ela ainda não dá conta de sustentar. Se eu caía muito, se eu chorava, se eu não chorava, mas quando minha mãe chegava eu chorava, né? Então tudo isso vai dizer, metaforicamente, de como que a gente é a vida, nessas relações que a gente precisa se encaminhar para alguma coisa, ou nas situações em que a gente cai e precisa levantar, se a gente precisa de ajuda, se a gente não precisa, se a gente se permite cair, se a gente aprende a rolar, se a gente cai com graça, se a gente cai chorando, né? Ou dependendo da situação também, né, da vida. E se a Então, gente é autorizado a chorar, se a gente apanha, se a gente chora, se a gente leva bronca, se a gente chora, se a gente é autorizado a cair, porque às vezes a gente apanha se cair, a gente tem medo de cair. Então, assim, eu acho que a gente realmente é muito moldado pela maneira como cada gesto é acolhido, né? Porque eu acho que um tapa também é um jeito de acolher, né? Mas um jeito agressivo e que gera um sentimento de dor. E esse sentimento de dor, que não é só no corpo, né? Dói o espírito, dói a alma, a gente acaba também freando certos movimentos. Então, acho que o seu filho teve uma autorização para deslizar na vida, mas não é toda criança que tem essa autorização para deslizar na vida, né? Muitas crianças
recebem desde o início da vida é, alguns gestos de impedimento, né? A palavra não, às vezes, é a palavra mais ouvida por uma criança. É muito comum a gente perceber isso, né? Quando a gente observa mães com seus bebês, com as suas crianças que começam a andar, né? De 1 a 3 anos, assim, quantos nãos que uma criança escuta no momento em que ela está fazendo os seus primeiros gestos espontâneos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque cada gesto da criança nos assusta. A gente pode se assustar com medo dele se machucar, ou a gente pode se assustar com medo dele quebrar um objeto nosso. Então a gente precisa estar muito atento como é que a gente recebe cada gesto espontâneo que uma criança vai fazendo. E claro que quando a criança começa a se movimentar, ela é estabanada. É claro que ela não tem controle sobre o seu corpo, ela ainda não desenvolveu a motricidade fina. Então, é a coisa mais bonitinha quando a gente vê a primeira prega, né? A gente vê a primeira apreensão. É uma coisa tão linda, mas a gente precisa ter olhos para ver, né? Olhos que abraçam, olhos que amam, olhos que acolhem os Serenidade, né? gestos. Serenidade para isso, porque às vezes a família não tem esse ambiente, né? Isso dessa chegada que eu estava dizendo o quanto que é importante. Se eu tô lá vivendo um momento da minha vida em que eu tô me separando do meu marido e eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro e meu filho puxa a toalha da mesa e cai tudo no chão, a minha reação vai ser completamente diferente se eu tô com a vida ganha, em paz, me sentindo amada, meu filho puxa a toalha e cai tudo no chão, né? Então, assim, é importante a gente entender que somos todos humanos e que da mesma forma que quando nasce um bebê é uma crise para ele, quando uma mãe dá à luz a um bebê é uma crise para ela, né? E para o pai também, porque a gente deixa de ser filho no primeiro filho e passa a ser pai e mãe, e no segundo filho, você agora é mãe de dois, é algo novo, ou de três, ou de cinco, ou de quanto seja, né? É algo novo que se inaugura na sua vida e que, de novo, é aquela prematuridade, né? Eu tô pronta para ser mãe de um, não sei, né? E aí tem o segundo, né? A gente tem que ir se aprontando para mais coisas na vida. Então, eu acho que sim, você tem toda a razão, que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente, como adulto, a gente aprendeu mais, viveu mais, conhece mais esse ambiente, esse mundo e pode ser mais amoroso. Mas a gente também está aqui aprendendo, pelo menos até os 63 anos. Então, para não ficar um colocando na conta do outro, né? Como que a gente é afetivo todo mundo, é muito difícil falar, é muito fácil, mas como acolher e como, de repente, parar movimentos, né? A minha mãe era muito brava quando eu era pequena, muito amorosa também, mas é uma mulher forte, é uma mulher firme e precisou ser e foi ótimo, não tenho reclamações. Mas quando ela estava brava, eu não podia falar nada, porque se eu falasse qualquer coisa, ia sobrar para mim. Então, quando ela estava muito brava, eu deixava ela falar e ela e eu ficava ali, ó, muda, porque ela ia esvaziar, uma hora ia passar. E aí eu lembro da minha avó falando, nossa, essa menina é sábia, né? E aí, com o tempo, a minha mãe na vida foi se acalmando. Então, hoje em dia, minha mãe é uma avó incrível, né? E eu sou quase igual a minha mãe tempos atrás, né? Acho que tem umas diferenças, mas assim, como que a gente também vai dando conta das coisas e vai ensinando, a gente pode ensinar nossos filhos sendo inadequada, né? Quando a gente perde a paciência, por exemplo, e depois a gente vai pedir desculpa e diz, filho, desculpa, eu perdi a paciência. Pode ser um jeito de ensinar que ele pode perder a paciência também e que quando a gente perde a paciência a gente deve pedir desculpa. Então, tudo é uma oportunidade, né? Para todo mundo. A gente vai crescendo todo mundo junto nas crises todas. E então, assim, esse caminhar é super importante. E aí você estava falando do movimento. Eu lembrei que no primeiro setênio, a gente, para a antroposofia, são 12 sentidos ao invés de 5. Então, a gente vai desenvolver os 4 sentidos básicos, que são os que vão alicerçar os outros 8. Então, a gente já nasce desenvolvendo o sentido do tato, que é um dos principais e que pode
ser ensinado através de um tapa, de um puxão de cabelo, de uma surra, mas também no nascimento, quando a criança passa pelo canal vaginal. Na cesárea já não tem tanta essa oportunidade, mas quando a criança é envolta na mantinha, ou nas chantalas, ou no banho, que é com a mão, com a bucha, com a esponja, enfim, né, brincando de massinha, ao longo desse primeiro setênio, a gente vai muito desenvolvendo o tato. Para além do tato, a questão do sentido vital, que é essa capacidade de eu perceber as minhas necessidades e o meu bem-estar. Né? Então, assim, a criança chora, bebezinho, né? Chora, 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 chora. Você não sabe se é fome, se é sono, se é dor, o que que é. E aí a mãe vai nomeando isso para a criança. Ah, você tá com fome? Dá de mamar. A criança continua chorando, então não é fome. Ah, você tá com gases? Vira a criança de barriga para baixo. A criança continua chorando. Até ela vai entendendo que, ah, você tá com sono. E conforme a mãe vai falando isso com a criança, ou o pai, ou quem quer que seja, o cuidador, a criança vai aprendendo a nomear as necessidades físicas dela e ela vai aprendendo a pedir. Eu tô com sede, eu tô com fome, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. E vai aprendendo a garantir essa sensação de bem-estar ao longo da vida inteira. Né? O sentido do movimento é muito importante, que é isso, né? A gente vai permeando o nosso corpo e dominando ele aos poucos. Então, quanto mais possibilidade a gente tem de se movimentar, mais capacidade a gente vai desenvolver de usar esse instrumento maravilhoso. Só que hoje em dia, a gente, enquanto ser humano, a gente usa muito a cabeça e a ponta dos dedos. Mas a gente não usa as mãos e o resto do corpo. É muito difícil. A gente usa na primeira infância, depois a gente senta na frente de um computador e fica, né? Ou senta numa cadeira na escola e fica. Então, como movimentar? Porque esse movimento depois vai se movimentar, vai se metamorfosear no sentido da palavra e na minha capacidade de lidar com a língua portuguesa ou com as outras línguas, de aprender a ler e escrever. E tem o sentido do equilíbrio também, que é trabalhado nessa fase, e que se a gente observa a criança, ela já faz tudo isso, a gente pode, lógico, melhorar, mas parece que vem de fábrica, assim, as metas dela interna, e ela vai fazendo. Então a criança roda, 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 até cair no chão, ou fica ali curtindo baratinho de perder o equilíbrio, ou de andar em mureta, ou de andar em perna de pau, pular do pé só, pular corda, pular amarelinho. Tudo isso vai desenvolver o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio, que são sentidos importantes de serem trabalhados nesse primeiro setênio e que começam a ser, né, assim, conforme a criança vai se movimentando, ela vai trabalhando tudo isso. Então, a criança, quando anda, tem essa questão do limite que você falou dos nãos, que ela, agora a mãe tem que conter ela fisicamente, porque ela ainda não alcança a palavra, né? Ela ainda não conversa, ela pode até entender uma coisa ou outra, mas não é pela palavra que você vai segurar uma criança de 1, 2 anos, é pelo físico. Então você tem que estar sempre ali, atenta, né? Um polvo com vários tentáculos para dar conta daquela criaturinha que quer descobrir o mundo, porque ela tem um encantamento, né? O que é isso, como as coisas funcionam, quer pôr tudo na boca, quer, né, experimentar o mundo. E aí, então, a criança entende que a próxima conquista é a palavra, eu preciso aprender a falar. E aí ela vai aprender a falar por volta dos 2 anos, assim, falar, né, quer dar, né, falar uma frase, falar mais estruturadamente, se comunicar. E aí isso dá um alívio para os pais ou para quem cuida no sentido de conseguir conter com a palavra e de poder conversar, e de eu poder dizer o que está dentro de mim, sem eu saber muito, né, com 2 anos, mas eu poder me comunicar melhor com esse mundo e poder compreender melhor esse mundo. E para isso eu preciso ter voz, eu preciso ser ouvida, eu preciso saber me colocar. Criança que não cala a boca 1 minuto e fala alto, tem criança que fica quietinha e não fala nada, tem criança que tenta falar e ninguém escuta, então ela desiste de querer falar, tem criança que não importa se a pessoa está ouvindo, se não está, se a pessoa está entendendo, se não está, quer falar, 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 falar. Tem criança que só fala quando é perguntada. E isso vai dizer muito da gente na vida adulta, né? Se a gente sente que a gente tem voz, se a gente se coloca, se a gente precisa gritar, se a gente é respeitado, enfim. Então, às vezes, essa dificuldade de falar em público, ou de se fazer ouvir, ou de falar muito alto, ou de ser sem noção na fala, vem muito desse momento que eu estava aprendendo a falar e como que estava tudo sendo estruturado ali.
E pode ser também que tenha a ver comigo. Pode ser que tenha a ver com o jeito da minha família ser, de como que, para além, assim, né, não só do ambiente, mas o jeito de existir no mundo, assim, dos meus pais, dos meus avós, porque no primeiro setênio a gente vai aprender muito por imitação. Então, se eu vejo, eu faço igual, porque eu não conheço esse pessoal aqui. Então, eu quero entender como que é que faz isso, né? Então, vou fazer igual. E aí eu não tenho valor de certo, errado, bom e ruim, eu vou fazer. Qualquer coisa que eu vejo os outros fazendo, eu vou fazer. Então, muito comum criança tomar cerveja, né, em churrasco, porque o pai e a mãe tomando cerveja, pega ali a cerveja, né? Então, se vê pai e mãe fumando, enfim. Então, a gente tem que ter um cuidado nessa época do que a gente faz na frente da criança. Se a gente vive brigando na frente da criança, se a gente tem gestos delicados, eu vou no sacolão, olha o tomate, eu não quero, se eu devolvo ele na banca ou se eu arremesso ele na banca de volta, e depois eu quero que meu filho tenha cuidado com os brinquedos dele, né? Então, pensar nesses pormenores. E aí é uma ótima oportunidade, assim, quando a gente está educando uma criança, a gente vai se autoeducando. Então, a gente dá conta de aprender determinadas coisas que a gente aprende com os nossos pais, com os professores, amigos, seja lá quem cruzou o nosso caminho, mas tem coisa que a gente vai lapidar na autoeducação muito quando a gente é mãe, ou quando a gente é pai, ou quando a gente tem que cuidar de um serzinho que vai estar se inspirando na gente, porque daí a gente vê que, tipo, nossa, eu preciso melhorar, não tá bom esse meu jeito de ser. E aí, quando a gente quer mudar, é quase quando a escola a gente estuda coisas que a gente tem que estudar, e na faculdade a gente escolhe o que a gente vai estudar. É dessa qualidade, assim, né? Quando a gente é pequeno, a gente faz porque o pai, a mãe, alguém mandou. E quando a gente é adulto, a gente faz porque a gente entende que é importante. Sabe, eu queria te perguntar uma coisa, porque na, na psicanálise tem um autor que chama Oswaldo Dante de Loreto, que desenvolveu uma teoria da potência, né? Ele chama de posições tardias porque ele é psicanalista kleiniano, mas ele vai dizer assim, que tem um momento na vida da criança que começa em geral aos 2 anos de idade e tem a tendência de se concluir por volta dos 7 anos de idade, que é o desenvolvimento da potência. Então, ele diz, né, que a criança fica pré-potente. A gente vê que a criança começa a enfrentar, falar que é ela que manda, que ela é mais forte, que ela é isso, que ela é aquilo, e ao mesmo tempo ela fica destemida. É muito frequente a gente observar crianças que se lançam, que aí a gente tem que ficar preocupado para não cair na piscina, não cair do barranco, não se jogar em algum lugar, atravessar a rua, né, sair correndo, porque a criança fica pré-potente. A pré-potência significa que ela ainda não tem a potência, mas ela não suporta se ver tão pequenininha, tão incapaz de fazer as coisas, ela já se compara, né? Ela já vê que o adulto faz coisas que ela não sabe fazer, e ela, então, no contato com essa angústia de não saber, de não dar conta, dessa impotência, ela acaba se tornando pré-potente. E essa pré-potência aparece como uma certa força, né? Um superpoder que a criança, de repente, apresenta para ela mesma e que permite que ela, então, consiga construir a sua potência ainda nesse estado de uma potência que ainda não se estabeleceu, né? Eu acho tão linda essa metáfora dele, quer dizer, como metáfora eu acho super rico, mas ele fala que isso de fato acontece do ponto de vista psíquico, né? Então, queria te perguntar como é que é isso na antroposofia. Só lembrar que a gente tem 10 minutos para a gente se organizar Tá. no tempo. A antroposofia vai falar disso, e isso acontece aos 3 anos, por volta de, né? Que é quando a criança desenvolve a capacidade do pensar, no sentido de que ela passa a ter memória. Então, de modo geral, a nossa primeira memória é por volta dos 3 anos, e é quando a criança passa a se nomear eu. Então, ela reconhece que ela é uma prepotência, né? Assim, no sentido de que ela é mais um eu no mundo, né? Todo mundo é eu. Apesar de só eu ser eu, você também é eu para você mesma, né? E aí, no momento em que a criança se percebe como um ser,
né? Ela não tem uma super consciência disso, dentro da consciência de uma criança de 3 anos. Ela começa a fase das birras, que aí eu acho que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. E a antroposofia vai falar que é um lampejo do eu. O eu seria essa instância que me faz ser quem eu sou, do jeitinho que eu sou. Se o meu eu habitasse o seu corpo, ele habitaria de uma outra forma. Você teria outros gestos, você teria outro jeito de ser, talvez outras, né, expressões faciais, enfim, e vice-versa. Então, o eu é essa essência, é o que nos faz sermos nós mesmos, né? E isso chega na criança a primeira vez aos 3 anos. Então, ela tem uma noção da potência dela aos 3 anos e é quando ela começa a dizer muito não. Não vou, não quero, não gosto, não, não, não. Tudo é não. Ela nem sabe o que é não, para depois ela ir se abrindo um pouco mais de novo para o mundo, arrefecendo um pouco isso. Então, eu acho muito bonito que, independentemente do ponto de vista que a gente tenha, por onde a gente vai olhar uma criança, esses marcos, eles estão lá, cada um vai olhar de um jeito, vai dizer de uma forma, mas é um marco na vida do ser humano, por volta dos 3, pode ser antes, pode ser depois. Então, essa pré-potência é a potência do eu que está chegando naquele ser humaninho. E aí, nesses 10 minutos, eu tenho só mais 2 pontos de virada para falar, porque então teria essa questão de eu me entender como eu mesma e ter a minha primeira memória. E essa primeira memória é muito importante, porque ela vai falar metaforicamente de quem sou eu e qual é a minha missão. Então, se cada um quiser voltar aí, qual que é a coisa mais antiga que eu lembro? É uma cena, e essa cena a gente vai decupando e a gente vai entendendo quem que a gente é e o que que a gente veio fazer aqui. Mas isso é uma cena para a gente olhar uma vida inteira, porque eu com 10 anos olhava para essa cena de um jeito, hoje eu olho de outro, com 60 eu vou olhar de outro. Então a gente entendendo o que está ali para ser desvelado nessa primeira memória. Aos 5 anos, o nosso brincar é fundamental, não só para desenvolver os sentidos que eu falei, mas porque a nossa criatividade para o brincar nessa fase vai se metamorfosear na nossa criatividade para o trabalho na fase adulta. Então, se eu dou conta de brincar com várias crianças, ou sozinho, ou que tipo de brincadeira, se eu mando, se eu obedeço, né? Tudo isso vai se transformar em potência para o trabalho. Então, é muito importante que a criança possa brincar, brincar, brincar muito, de várias formas, com várias pessoas, com várias coisas, muito. Brincar é sem limites. E aos 7 anos, que é o final do primeiro setênio e o início do segundo, é a troca de dentes, que é um momento que a gente de certa forma, está se despedindo da nossa mãe, porque é um dente de leite, que foi feito com a proteína do leite da nossa mãe, com a proteína da nossa mãe, para nascer. E o dente permanente foi eu que transubstancializei os alimentos todos que eu comi em dente. Então, eu sou capaz de produzir algo. E isso pode ser uma alegria ou pode ser um pavor, né? De, ai, tô banguela, meu dente caiu. Ou esse afastamento da mãe pode ser sofrido nessa fase. Então, tem criança que nasce o permanente e o de leite ainda não caiu. Do tipo, não quero me desligar da minha mãe, mas eu já quero crescer. E é essa representação, assim, quando o dente de leite permanente nasce, significa que eu já não estou mais tão vinculado com a minha mãe como eu era ao longo do meu primeiro setênio. E que eu já estou me encaminhando para o segundo setênio, já estou me desenvolvendo. E que essas forças etéricas, que são as vitais, né, dos fluxos, que estavam todas aqui disponíveis para plasmar os órgãos, agora elas vão se desprendendo, é lógico que elas continuam aqui para manter a vitalidade, mas elas vão estar mais intensas na cabeça para a gente poder desenvolver o pensar. Então, não que a gente não pense antes disso, mas a gente vai requintar o nosso pensar. Então, o ideal seria uma criança aprender a ler somente a partir dos 7 anos ou a partir do momento em que ela trocou os dentes. Antes disso, não é indicado que ela aprenda, porque essas forças que estão aqui plasmando vão ter que se deslocar para um pensar prematuro. Para além disso, a gente tem que brincar, desenvolver, né, o sentido do movimento, do equilíbrio no primeiro setênio. Se eu sento para aprender a ler e escrever, eu não estou brincando, eu não estou desenvolvendo uma coisa que depois eu não vou desenvolver, eu vou desenvolver muito pouco e que vai me fazer falta na minha vida adulta.
Então é muito importante a gente garantir essa primeira infância, que as crianças brinquem, que elas se sujem, que elas não se preocupem em aprender nada, porque tem a vida inteira para a gente aprender. A gente começa a estudar com 7 anos e nunca mais para, né? E que ela possa ter o gosto por isso, porque quando o tempo da criança é respeitado, ela pode fazer melhor as coisas e com mais alegrias. Então é bem interessante respeitar esses tempos. Sim. Eu acho que os ritmos de uma criança são sempre únicos, né? A gente observa como cada criança tem um ritmo, né? Então, eu tinha um filho que dormia 13 horas por dia, meu primeiro filho. E a mamada Que dele delícia. demorava uns 45 minutos. Meu segundo filho dormia 8 horas por dia no máximo, contando as pequenas dormidinhas, e ele levava 15 minutos para mamar e já estava olhando para fora. Então, os ritmos das crianças são muito únicos. E o ritmo da mãe também, né? Então, você vai ter um filho que tem um ritmo mais parecido com o seu e um filho que pode ter um ritmo completamente novo para você. E essas diferenças de ritmo, muitas vezes, criam sérios problemas, sérias crises relacionais, né? Porque o ritmo é algo muito fundamental no existir de uma pessoa. E a gente ter que se adaptar ao ritmo de um outro, e para isso a gente ter que, sei lá, abrir mão do próprio ritmo, né? Às vezes é algo de um esforço sobre-humano, né? A gente, Uhum. isso é um desafio muito grande e que eu acho que a gente é algo que às vezes a gente não presta atenção, nem dá nome para isso, né? A gente nem Sim. se dá conta que existe isso. Então, eu acho fundamental que a gente possa começar a observar o que, que a diferença do ritmo do outro provoca em mim. O que, que a diferença do ritmo do outro exige de mim? Será que eu preciso transformar alguma coisa em mim para que eu possa atender o outro e respeitar o ritmo do outro? O que, que eu posso pedir para aquela pessoa que tem um ritmo tão diferente de mim, que é fundamental para mim e que eu não consigo abrir mão de certas coisas no meu jeito, no meu ritmo de ser, né? E como é que a Uhum. gente vai Sim. então se adaptar um ao outro, né? Para E como que um ambos cura o possam outro. ter os seus ritmos respeitados. Sim, e porque assim, de modo geral, quando acontece isso de ser ritmos muito diferentes, né? Um é muito acelerado, o outro é muito lento. Então, quando eu tento alcançar o que você espera de mim, de certa forma, e você tenta alcançar o que o seu filho precisa, os dois entram num equilíbrio, assim, né? De não é nem correr demais, nem ser lento demais. É óbvio que se eu puder ser lenta, eu vou ser lenta. Se o outro puder ser rápido, ele vai ser rápido, porque esse é o natural, assim, de cada um, né? E aí, no encontro dos dois, há um equilíbrio. Então, há uma cura nesse sentido de você perceber que você pode fazer diferente daquilo que você está fazendo, né? Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta da Simone a respeito de aprendizado, do atraso de aprendizado em autistas. É muito difícil de eu falar sem conhecer a pessoa, mas eu falei no começo da nossa conversa aqui que eu ia falar do que é assim, o ideal, não do que tem que ser assim para todo mundo, né? Então, no caso do autismo, vai ser diferente, de modo geral, e não é porque uma pessoa é autista que ela vai ser ipsis literis o que está escrito ali que os autistas são. Então, cada sujeito é um sujeito e a gente teria que ver caso a caso, especialmente no caso dos autistas, que já vão estar, dependendo do caso, diferente desse desenvolvimento, seja para aprender a ler e escrever, né, às vezes adianta, às vezes atrasa, vai depender do caso. Então, Simone, se você quiser falar comigo depois, a gente posso tentar te ajudar de alguma forma, não sei muito como, né? Mas a gente pode tentar. E eu acho que uma coisa que é fundamental em todos esses aspectos que a criança nos apresenta é que a gente possa entender que os nossos filhos são nossos professores. Que essa atitude de aprender com cada criança, de aprender com cada filho, como que é o jeito que ele precisa ser cuidado.
e que nós, como adultos, nós podemos ter a liberdade de fazer de um jeito diferente para atender a necessidade de um outro. Mas a criança ainda não pode fazer isso. Então, que a Uhum. responsabilidade dos pais, dos cuidadores na relação com as crianças é muito maior nesse sentido de abrir mão do seu jeito de ser, de abrir mão das suas próprias necessidades como uma escolha para cuidar do outro. Nós somos mais livres, né? Porque a gente já viveu, já aprendeu, então nós também a liberdade